sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Ensinamos o mundo real dos projetos, o mundo real da gestão, e estamos aqui com mais uma entrevista. E nas nossas entrevistas também procuramos ver um pouco o dia a dia, né, a prática da gestão. Hoje estou com uma amiga, uma companheira também de profissão, na parte de gestão de projetos, e vamos conversar agora com Ana Virgínia Dantas. Trabalhou 32 anos liderando pessoas, né, com a parte de gestão de TI. Ela fez, né, também tem uma formação também em gestão de projetos, né, e tem 5 anos que ela está trabalhando ajudando pessoas na carreira, como coach de carreira, né? Oi, Ana, muito obrigado por você ter aceito o convite, muito obrigado mesmo, né? Eu gostaria que você começasse falando um pouco dessa sua história com gestão de projeto, essa sua história com coach, como foi que começou isso? Oi, Etienne. Bom, eu que agradeço estar aqui com você nesse bate-papo muito gostoso. Bom, minha carreira começou na área de TI, né? Eu comecei com programação, como todo mundo começa. Depois eu passei para análise, eu desenvolvi alguns sistemas. Depois, na consequência, eu fiz gestão de projetos, pequenos, médios e grandes projetos. Até que eu passei para o meu maior desafio, que foi fazer a gestão de TI. Eu fui gerente de TI e eu apliquei o quê? A gestão de projetos na gerência de TI, que casa perfeitamente todas as áreas de conhecimento da gestão de projeto na gestão de TI. Então, a minha trajetória de TI levou 32 anos, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos perfis profissionais, muitos desafios enfrentados, e também passei pelo processo de coach. E quando eu fechei esse ciclo, eu fui estudar melhor o coach, estudar os efeitos do coach realmente no comportamento pessoal e, consequentemente, profissional. E eu fui estudar o coach pessoal e o coach profissional. Apliquei em mim também, na minha nova carreira como coach, e comecei a atender. Há 5 anos, eu atendo profissionais utilizando a metodologia do coach, que a gente vai ver que é uma metodologia baseada em outras ciências. Ela não é uma metodologia pura e simples, é baseada em outras ciências, e utilizando minha experiência na trajetória da minha carreira, minhas experiências que tiveram erros e acertos. E todas essa experiência, essa metodologia, eu ajudo para desenvolver outros profissionais. Muito legal, né? Então, pelo que eu entendi, você passou primeiro pelo processo de coaching, né? E depois que você viu a importância do que é ser um coach, né? E do que é ter, né, um coach, ser um coachee, como as pessoas falam, né? Sou um coachee, é isso, né? Isso. E Ana, assim, e aí tem, Ana, muita dúvida, né? O que é coaching, né? Então, muitas vezes as pessoas falam coaching, falam mentoria. Outro dia eu vi coaching em nutrição, né? Eu falei assim, existe isso? Coaching em nutrição? Então, eu queria que você, né, explicasse o que é coaching, o que é mentoria, né? Então, bom, o coach, a origem da palavra, vamos entender um pouquinho o coach, porque acho que é bem claro para as pessoas. A origem da palavra coach vem de condutor de carruagem, cocheiro, certo? O cocheiro transportava as pessoas de um ponto a outro, certo? No novo conceito, esse significado permaneceu. O coach é uma metodologia baseada em uma análise científica, que utiliza neurociência, psicologia, administração, entre outras, sociologia, antropologia. Então, é um misto. Ele utiliza essas ciências e a partir dessas ciências foi montada uma metodologia. Qual é o objetivo dessa metodologia? É promover o desempenho do ser humano para torná-lo melhor. Esse aumento de desempenho tem como objetivo maximizar a performance desse ser humano, que no meu caso é profissional, para ele alcançar os objetivos de forma mais rápida. Então, ele dá velocidade, ele promove transformações no ser humano para que esse ser humano profissional atinja seus objetivos de forma mais rápida. Mas o coaching não é uma coisa nova, Tia. Em 1900,
o coach já era aplicado nos esportes nos Estados Unidos, em 1900. Em 1974, foi aí que Timothy Geller lançou o livro The Inner Game, que ele utilizava, destacando a importância do coach na vida de atletas, no caso tenista, porque ele era um treinador de tenistas de alta performance. E em 1980, o coach foi aplicado na área executiva para formar líderes. E daí para cá, essa coisa só fez evoluir. Então, o coach não é uma coisa nova. As pessoas acham que é modismo ou coisa nova. Não é. Ela tem muito, muito, muito tempo, algumas centenas de anos. Certo? Que ela vem evoluindo, melhorando. Então, inicialmente, ela foi aplicada nos esportes. Até hoje, ela é aplicada nos esportes. Até hoje. Todo grande desportista tem um coach. E na liderança também. Então, atrás de um Barack Obama, tem coach. Atrás dos grandes CEOs das empresas, tem coach. Então, isso já é utilizado há muito tempo. Então, Ana, coaching, né, é de uma forma mais geral, né? Coaching, quando a gente fala de mentoria, a gente está falando de uma coisa mais específica, né? Então, tem sentido, por exemplo, falar em mentoria e nutrição, né? Por exemplo, eu me considero, né, eu trabalho de vez em quando como mentor em gestão de projetos. Eu vou trabalhar com gestão de projeto. Isso. Eu posso explicar para você a diferença. E tem aí você entendeu a diferença, claro. O coach é um condutor. O mentor é um profissional experiente que acompanha um outro profissional para maximizar o desempenho ou para evitar que esse profissional cometa erros. Certo? Então, é um profissional que compartilha seus conhecimentos técnicos com outro profissional para evitar a ocorrência de erros básicos. O mentor, geralmente, é um profissional sênior, que avançou na carreira e tem experiência profissional comprovada para utilizar o desenvolvimento de outra carreira. Então, você pode ter mentor em qualquer área. Né? Não precisa você ter uma formação em mentoria. Se você é um profissional experiente, de experiência comprovada, naquela área, você é um mentor. Certo? O mentor é um profissional altamente qualificado. Nas minhas aulas mesmo, na hora de explicar, né, o que é mentoria e o que é coaching, né, isso é cobrado até em prova, né, para certificação e gerenciamento de projeto. Não existe nessa cobrança de você tem que saber o que é coaching, o que é mentoria. Na hora de explicar, eu sou mentor em gestão de projeto. E aí, muitas vezes, eu vejo que o problema que a pessoa tem, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de gerenciar conflitos. Eu vou trabalhar com isso, né? Mas se eu ver que o problema é da pessoa como um todo, né? Aí eu passo essa pessoa para um coach, porque o coach vai desenvolver especificamente essa parte da comunicação, da gestão de conflito e de outras coisas. É como se fosse... E aí a gente vai entender que quando você diz assim, olha, a pessoa tem um problema em gestão de conflitos, eu vou utilizar minha experiência para mostrar para ela como se faz a gestão de conflitos, quais os erros e acertos que a gente comete numa gestão de conflitos e de ensinar para ela como executar uma boa gestão de conflitos. Nesse momento, você percebe que a pessoa não consegue absorver isso. Ela não consegue. Aí dá-se o nome popular de bloqueio. Né? Os jovens gostam muito de falar de autossabotagem. Autossabotagem é uma palavra bloqueio. Aí você percebe o seguinte, não é a minha experiência na forma de eu passar. Essa pessoa não está conseguindo absorver. Então, o coach vai trabalhar essa parte. Esse é um trabalho que o coach também faz, na verdade, é um trabalho do coach, é um trabalho de planejar, a gente vai ver que é planejar o trajeto e trabalhar aquilo que está causando obstáculos, ou seja, os obstáculos para a execução daquele plano. Esse é o coach, certo? Então, o coach ajudaria realmente a entender onde é que essa pessoa, o que está evitando que essa pessoa absorva os conhecimentos de um mentor. Entendido, Ana. Então, e o que é o coaching de carreira? Nada mais é do que a utilização do método para ajudar profissionais a identificar de uma forma clara seus principais objetivos no mercado de trabalho e na carreira que decidiu seguir. Com base nisso, é desenvolvido um plano para alcançar essa meta. Depois que se faz isso, que o coach faz isso, ele irá trabalhar esse profissional para que ele possa enfrentar os obstáculos que irão surgir durante a execução do plano. Então, ele entende, e o profissional vai entender qual é a sua trajetória de carreira, resumindo, vai entender onde ele quer chegar e depois ele vai ser trabalhado para enfrentar os obstáculos
que vão surgir durante a execução do plano que ele definiu. Isso é um coach de carreira. Então, pelo que eu entendi, as pessoas buscam, né, então, esse coaching de carreira quando elas têm, por exemplo, uma dúvida se ela quer ser o CEO da empresa ou se é que ela quer simplesmente, né, continuar como está. E muitas vezes você tem essa Exatamente. dúvida, será que eu quero trabalhar tanto para ser o CEO da empresa ou eu vou parar por aqui e eu continuo Exato. aqui? Né? Acho que essa talvez seja uma das dúvidas, né, que deve aparecer. Né? Exatamente. Normalmente, as pessoas, assim, na grande maioria, eu digo que 90% das situações, os profissionais procuram coaching de carreira quando tem alguma inquietação. Essa é uma inquietação do tipo, eu já tenho 10 anos que eu sou superintendente de alguma coisa. Eu vou ser realmente o CEO da empresa? Eu vou ser o presidente? Onde que eu vou chegar? Eu já cheguei ao meu ponto de chegar, eu já cheguei no lugar que eu tinha que chegar. Então, independente de onde você esteja, depois de um determinado tempo em que sua carreira não toma um novo rumo, e o profissional começa a se perguntar por quê ou para onde, é hora de procurar um coach. E eles procuram. E essa é uma das primeiras questões, que é a inquietação que o profissional tem. Mas não é só essa. O profissional, por exemplo, às vezes ele é promovido. E ele possui as competências necessárias, até por isso ele foi promovido, mas ele não se sente seguro para um novo desafio. Ele está completamente seguro, ele não sabe o que fazer. Quando ele é demitido, isso é normal, né? Demitido, normalmente não procura coach, porque foi demitido, aí não tem a verba, mas precisa de um coach para saber qual é o novo caminho que eu vou dar para a minha carreira. O que é que acontece com as pessoas que são demitidas? Elas vão buscar continuar de onde parou, e às vezes não conseguem. Então, elas procuram coach para buscar um novo caminho ou para explorar oportunidades que são oferecidas pelo mercado. E não acontece isso somente quando a pessoa é demitida. Às vezes, as pessoas estão empregadas e elas simplesmente decidem que elas querem estudar novas oportunidades. É como se elas chegassem à conclusão de que, assim, eu sei que eu tenho uma trajetória nessa empresa, mas eu não sei exatamente se eu vou chegar. Eu quero parar e quero estudar. Isso acontece também, elas procuram. Para saber se ela vai continuar na empresa, se ela vai sair, se ela vai mudar, se ela vai se desenvolver. E, Ana, e nesse processo, né, quais são as principais dificuldades que você vê, né, que no processo de coaching, né, que as pessoas sentem, né? Quais são as principais dificuldades que elas enfrentam no processo de coaching? Porque o processo de coaching não é um processo tão fácil também, né? Muitas vezes a gente tem que ir um pouco, né, orientar, pisar um pouco na ferida, mostrar que você tem que ir para, né, que aquele não é bem o caminho, né? Eu acredito que tenha mais ou menos isso, né? Quais são as principais dificuldades? Bom, quando ela procura por essas, identificando, essas são as principais causas, né, as principais razões ou inquietações. E durante o trabalho se percebe muitas vezes que elas têm dificuldade em delegar, que elas têm dificuldade em organizar atividades, organizar tempo, não sabem priorizar coisas e tempo, não tem disciplina, ou seja, define tudo, mas para pela metade, ou nem começa, aquela velha procrastinação, certo? E tem uma situação de dificuldade que as pessoas param e elas se deparam com uma coisa chamada propósito profissional. Isso é bem interessante. É quando você está executando alguma coisa que de repente não está lhe preenchendo. Eu já tive casos assim. Você simplesmente vai todos os dias, trabalha, e o seu dinheiro é para comprar, pagar dívida, comprar as coisas, viver, e você acha que trabalho é isso. Até um determinado ponto da sua maturidade, onde você diz, não é bem isso que eu quero fazer até o final da vida. Nesse ponto, eu também já tive profissionais que me procuraram, porque assim, eu entrei nessa, eu achava que trabalhar era para ganhar o dinheiro, para pagar as contas, pagar as dívidas, realizar coisas, mas não é só isso. A profissão não é só isso. É quando as pessoas estão questionando realmente sua realização profissional. E ao nome disso eu dou busca do propósito profissional. Também tem essa dificuldade. As pessoas não conseguem, por si só, encontrar o seu propósito profissional naquela atividade, naquele labor, seja profissional de organização, seja empreendedor. Ana, a pergunta que não quer calar: empreender ou ser empregado?
empreender ou ser empregado nem sempre é uma escolha. Algumas pessoas empreendem por escolha. Algumas pessoas empreendem por falta de oportunidade no mercado de trabalho. E algumas pessoas estão na carreira e têm um espírito empreendedor. Então, existem empreendedores que não têm nenhum perfil de empreendedorismo, mas que foram para o empreendedorismo porque herdaram, porque não tiveram oportunidade, porque foram demitidos e buscaram isso como alternativa, ou até porque achavam que poderia, digamos assim, implantar a própria ideia. Então, existem no mercado empreendedores que não têm perfil de empreendedorismo. E existem pessoas em carreira que são verdadeiros empreendedores. E aqueles que aplicam têm, digamos assim, são diferenciados na carreira. Por falar nisso, esse é um assunto que está muito atual. As empresas têm dado, digamos assim, muita importância a essa característica de profissional com perfil empreendedor. Hoje, as empresas estão buscando, nas suas dinâmicas, avaliar autogestão, empreendedorismo e inteligência emocional. Elas estão colocando nas suas dinâmicas para saber quanto o profissional tem isso, porque são profissionais diferenciados. Seja na empresa, na empresa que está sendo contratando ou no seu próprio negócio. Esses profissionais são diferenciados. Legal isso. Então, assim, empreendedorismo hoje é uma competência. É uma competência. Usado... Na verdade, é uma competência que, tanto na organização quanto na sua própria empresa, ela é uma competência que faz de você um profissional diferenciado. Ana, antes da gente fazer a entrevista, né, a gente coloca em alguns grupos, né, do WhatsApp, né, são nossos seguidores, e a gente pede algumas perguntas. Então, vieram algumas perguntas, e as perguntas estão vindo muito desse momento atual, né, de pandemia que a gente está vivendo. Tem uma pergunta aqui que ele fala, né, como você vê o novo cenário de empreendedorismo online? Ele veio para ficar? Na verdade, ele não veio. Ele já estava a caminho, né? O empreendedorismo online, ou as relações online, a utilização da tecnologia, ela já estava sendo utilizada. Então, a pandemia, ela só fez aumentar esse uso, né? Digamos assim, intensificar esse uso, o que está fazendo, primeiro, com que os empreendedores e profissionais percebam que podem sim executar suas atividades de forma bastante produtiva, de forma online. E cada dia que passa, ele está se profissionalizando mais. Ou seja, aquilo que começou de uma forma mais ou menos amadora, achando que era só para passar uma chuva, está se mostrando que não é passar uma chuva. Então, que você pode realmente fazer muita coisa, digamos assim, um volume muito maior de atividades e gerar muito mais produtos de forma online. Então, veio para ficar. Na minha opinião, veio para ficar. Uma outra pergunta nessa mesma linha é seguro alguém sair do cenário de empregado e migrar para a situação exclusiva online? Online ou não, ela só se faz segura se você fizer um planejamento detalhado, se preparar para essa transição. Simplesmente decidir que quer sair de uma empresa que tem um salário, que está fazendo a carreira, e diz, agora eu vou fazer carreira solo, e é agora e amanhã, não é seguro, nem hoje, nem ontem. Não é. O que se faz é um trabalho que a gente fala de transição de carreira, que é um trabalho criterioso, que exige realmente a elaboração de um plano de carreira, de um planejamento financeiro associado a isso, para dar segurança que essa pessoa passe para esse novo cenário. Aí é seguro, tanto online quanto não online. Certo. Então, tudo com planejamento, né? O risco é menor, né? Não é que não tenha risco, né? Mas tem risco. O risco que no planejamento você avalia os riscos, você se prepara para uma maioria de riscos, porque tem aqueles que são inesperados, e sempre vai ter. Porque uma pandemia, por exemplo, é um risco inesperado. Tem de risco desconhecido em gestão de projetos. Mas, por exemplo, nesse caso, existem empreendedores ou profissionais que estão numa situação melhor do que outros. Por quê? Sorte? Não. Eles eram profissionais ou empreendedores que se planejavam mais. Eles não contavam com a pandemia,
mas eles estavam preparados para situações adversas que, por sua vez, o ajudaram nos primeiros meses da pandemia. Então, uma resposta à mudança rápida, né? Ou seja, Exatamente. preparar para responder às mudanças de uma forma rápida. A empresa que não faz isso... Né? Exatamente. Empresa e profissional que não faz isso, ou seja, chegou a mudança, paralisa, está perdendo tempo. Ele tem que saber que as coisas mudam, que existem riscos e que existem situações que ele vai ter que tomar decisões de forma rápida. Ou seja, analisar a situação e decidir. Eu vi muito isso agora, né? Então, de repente, muitas empresas que não faziam delivery, uma semana depois da pandemia, estavam fazendo delivery. Né? Saíram na frente. Né? Uma semana depois, então, elas se mudaram muito rapidamente. Né? E outras, né, primeiro entraram no desespero, talvez, e aí não tinha essa velocidade de mudança. Né? Eu tenho acompanhado e tenho visto assim, no início 3 características. O que na primeira semana tomou um baque, tomou uma decisão, e na segunda já estava produzindo algo diferente. Aqueles que paralisaram, continuaram paralisados, do tipo desesperado, vou falir, tô ferrado. E aqueles que dizem assim, não estou ferrado, eu só espero que volte, porque tudo vai voltar como era antes. Ou seja, é aquele a esperança não morre nunca, mas a esperança morre, gente. É só você mudar ela que ela continua viva. Mas se você deixar ela sem alimento, ela morre de inanição, ela morre seca. Então, a esperança é algo que a gente tem que alimentar. A gente tem que dar... Então, se a coisa está difícil, você dá uma outra comidinha para a esperança, Aquelas pessoas que pararam, não alimentaram a esperança, estão ali esperando o governo liberar, as pessoas voltarem ao comportamento. Tem gente que está esperando isso, estavam querendo esperar o que era antes. Isso é um comportamento não só de empreendedores, é um comportamento de profissionais. Empresas que executam mudanças do tipo mudanças estratégicas, mudanças organizacionais estratégicas, tem pessoas que simplesmente elas travam e ficam só falando do que era antes. Só falam do que era antes. E não vai para frente. Normalmente, essas pessoas não têm um bom final. Um profissional, um bom final. Como o pessoal fala, né? Esperança é a última que morre. É a última que morre se você alimentar. Porque se você não alimentar, ela morre. Ela morre. Mas é a última. É a última sempre. É a última. No dia que ela morrer, você já não tem mais nem o que pensar. Porque esperança é pensar em algo novo, né? É esperançar, é fazer algo novo. Então, se você está aqui parado, não está fazendo nada, é esperança de quê? Você não está esperando, você está esperando. Esperando, é diferença. Né? É diferente, você está esperando. Certo? Aí acho que esses termos, a semântica dos termos tem que ficar clara para as pessoas. Você está esperando. Não, esperança é fazer, é alimentar. Aí você está sempre girando a esperança. Então, quando você está fazendo isso, ela não morre. Ela morre quando você para, ela é a última que morre. Muito legal, Ana, muito legal isso que você falou. Uma outra coisa que o pessoal, né, fala muito é sobre o pós-carreira, que é o que a gente chama de pós-carreira. Né? Eu tenho recebido muita gente procurando para abrir um negócio, pessoas que estão trabalhando, mas já preparando esse pós-carreira. Então, não esperando, né, sair, né, não esperando, né, a aposentadoria, né, como a gente fala, né, não, as pessoas já estão preparando. Então, eu estou vendo muito esse movimento. Como é que você vê essa pós-carreira? O que é pós-carreira e como é que você vê isso? Primeiro, eu achei muito feliz a terminologia pós-carreira. Tomara que ela pegue, porque existe um termo pejorativo de aposentadoria. Se criou um mito que aposentar é parar, é sentar e esperar, eu não sei o quê. Não sei, talvez esperar e ir embora, não sei. Aposentar, pessoal, é simplesmente ter direito a um recurso que foi recolhido. Isso é aposentadoria. Aposentadoria é um recurso que você recolheu durante uma vida inteira, né? Muitos anos, e agora você recolhe. Pós-carreira é sim você construir uma carreira de 30, 35, 40 anos e você vai fechar esse ciclo para abrir uma nova carreira. E essa nova carreira pode ser explorar habilidades que você já vinha explorando de uma forma diferente. Você pode desenvolver uma nova habilidade, descobrir um talento, desenvolver uma nova habilidade. Você pode também, voltando, explorando a habilidade anterior, você pode repassar essa experiência, pode voltar a estudar. Você vai, digamos assim, planejar esse pós-carreira, considerando
atividades que cuidam da saúde, atividades físicas e cuidado com o seu corpo, né, com sua saúde. Atividades lúdicas, que é fazer viagens, reunir amigos, criar novos grupos de amigos, e atividades profissionais. A diferença nesse pós-carreira, nessa nova carreira, é que você tem o controle do tempo e vai se dedicar na medida que lhe dar satisfação. Ou seja, você não tem mais o tempo que foi estabelecido por uma necessidade de em outras necessidades financeiras mesmo, onde você não se dava o luxo de fazer determinadas coisas, porque você tinha que ter um determinado padrão financeiro para honrar todos os seus compromissos. Com a nova carreira, o que difere é que seu tempo é muito mais flexível, onde você vai realmente colocar as suas atividades de acordo com o tempo que você tem. Isso é o que eu chamo de pós-carreira. Você pode se dedicar tudo e planejar. Você pode se dedicar apenas um deles, não tem nada de errado. Eu pós-carreira meu é simplesmente planejar e viajar, tá tudo certo. Meu pós-carreira é fazer trabalhos voluntários, encontrar amigos e fazer grupos de livros. Você tem que definir, você deve definir um novo ciclo de carreira para você. Isso é o que eu chamo de pós-carreira. Muito legal, né? Então isso está sendo uma constante procura, né? As pessoas se preocupando antes, né, de chegar, né, com antecedência, né? Já fazendo como você sempre fala aí, né? Tudo você tem que preparar a transição, né? Então se você vai transitar, né, do empregado para ser empreendedor, tem uma transição. Se você vai estar fazendo pós-carreira, né, se aposentando, você tem que ver como é que vai ser a minha aposentadoria, né? Então, aí, como é que vai ser isso? Como é que eu vou... Atividades lúdicas, né? Como é que eu vou ser com meus amigos, né? Como é que eu vou ser profissionalmente? Nesse ponto que você colocou, eu vou só acrescentar uma coisa que fica bem interessante. Vamos supor que você tem um hobby e que você queira empreender em cima desse hobby. Primeira atividade prazerosa é seu hobby, mas você não tem, por exemplo, nenhum conhecimento de gestão. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que chamar um mentor, né? Formatar um modelo de negócio para você empreender com o seu hobby. Então, por isso que é parar, planejar e executar aquilo que você realmente quer fazer no seu pós-carreira, assim, pós-primeira carreira, porque as carreiras elas podem existir ao longo de sua vida. Você pode a mesma carreira e até o final da vida, ou você pode ter várias carreiras até o final da sua vida. Nada impede, idade nenhuma impede. E nem a palavra aposentado, né? Que é simplesmente receber um benefício. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Esqueçam, tirem isso daqui, a palavra aposentado é só receber benefício. É ter um benefício a mais que você tem direito porque recolheu. Uma poupança. Muito legal. Mais uma vez, o importante é o planejamento, né? Mais uma vez. Parar, pensar, planejar para executar depois. Muito legal, Ana. Ana, vamos passar agora para a gente falar sobre, né, gestão de projeto, né? Sobre a carreira, né, de gerenciamento de projetos. Antes, né, antes que a gente ainda tem essa figura do gerente de projeto, né? Só que eu passo muito para os meus alunos, na minha visão, né, o gerenciamento de projetos é muito mais uma competência do que realmente uma profissão. É uma competência que você pode usar em qualquer profissão. Então, qualquer profissão, você vai estar fazendo coisas que têm início, meio e fim e que têm resultado único. Então, você tem que saber, por exemplo, você está num restaurante e vai fazer desenvolver um prato novo, você tem que ter uma competência de gerenciamento de projeto, né? Senão, você pode fazer e não dá certo porque não tem fornecedor para algum ingrediente dali, ou então as pessoas não gostarem, você perder, né? Então, tem toda uma parte de gerenciamento de projeto que as pessoas têm. Então, eu vejo muito mais como uma competência o gerenciamento de projeto, né? Como é que você vê isso? Eu vejo como as duas coisas. Ela é uma competência, né, que tem que ser desenvolvida e aplicada. E ela é uma profissão também. Gerenciar projeto é uma profissão. Então, se você adquiriu a competência de fazer gestão de projeto e você passa pelos diversos desafios
Desafios, porque você começa com os projetos pequenos, você começa como auxiliar de gerente de projetos, né? Você não começa logo como gerente de projetos, e passa por projetos pequenos, projetos médios, grandes projetos, né? Ou megaprojetos, porque existem os megaprojetos. Então, faz de você construir uma carreira como gerente de projeto, que você foi desde como assistente de gerente de projeto até gerente de megaprojetos, né? Pela sua experiência e vivência e capacitação. Então, é competência e é profissão. Ela pode se transformar numa carreira e, assim como qualquer carreira, ela exige que você tenha constante desenvolvimento, avaliação e desenvolvimento. Toda carreira, Etienne, ela cresce com o que eu chamo de autoanálise e desenvolvimento. Eu sou gerente de um pequeno projeto. O que eu posso melhorar? Tal coisa. Melhorou, você já vai ser... o próximo projeto você já vai se executar melhor e vai se tornando melhor. Isso é que promove o seu crescimento de carreira, seja em gestão de projeto, seja em qualquer outra carreira que você decida fazer. Legal, você falou aí, então, da carreira, né, do gerente de projeto. Então, falou, tem a competência, porque aí qualquer profissional pode ter essa competência, né? Então, muitas vezes eu sou procurado por psicólogos, né, por advogado, né? Então, muitas vezes, né, um advogado uma vez falou assim, eu tenho um projeto que é reduzir o passivo trabalhista de uma empresa. Isso é um projeto. Ela tinha vários advogados trabalhando com ela, então ela tinha que ter as competências, né, de gerenciamento de projeto para poder fazer. Ela não era um gerente de projeto, ela tinha um escritório de advocacia, mas que tinha um projeto lá dentro, né? Muito legal. Então, isso é uma coisa, né, que você falou, competência, né, que todas as profissões, né, devem ter. Exatamente. Todas as profissões têm a sua competência. E a competência de gerência de projeto, como você mesmo colocou, ela pode e deve ser utilizada em qualquer atividade. Qualquer atividade. Você pode aplicar as áreas de conhecimento da gestão de projeto em qualquer atividade. Qualquer atividade, seja ela qual for. Se ela tem uma tarefa, se é uma tarefa que tem início, meio e fim, ela tem áreas de conhecimento da gestão de projeto aplicada a essa atividade. E a outra coisa que você falou aí foi a carreira do gerente de projeto, né? Que é justamente isso, né? Você começa como, né, analista assistente, de projeto, começa como assistente de gestão de projeto, para aprender exatamente, porque ele sai da formação. Quando se sai de uma formação, se tem conhecimento, mas ainda não se tem competência. O conhecimento, a competência vem da experiência, do experienciar, do utilizar, né? E aí você vai para o seu primeiro projeto, você vai analisar, vai desenvolver, ou seja, o desenvolvimento na carreira de um gerente de projeto, ele é constante. Mas eu já estudei o PMBOK. Volte para estudar o PMBOK. Volte várias vezes, faça oficina, entre em contato com gerentes experientes. Só assim vai fazer de você um dos grandes gerentes com carreira. Quando você olhar para trás, assim, olha, eu comecei com um projeto muito pequeno e hoje eu faço mega construções, por exemplo, aplicado à construção civil ou qualquer outro projeto, certo? Agora a gente está falando de pandemia, criação de uma vacina é um mega projeto. Envolve muitas coisas, são recursos, são pessoas, são riscos, comunicação, é negociação, tudo isso, imagina quantas coisas, quantas pessoas, quantas habilidades, quanto conhecimento é envolvido para a criação de uma vacina. Então, tudo pode ser aplicado a gestão de projeto. Muito legal, Ana. Então, acho que ficou claro, né, o que é, né, a carreira do gerente de projeto e o que é a competência de gerenciamento de projetos, né? Acho que eu queria realmente deixar bem claro, né, para que as pessoas possam entender, né, e cada vez mais usarem, né, essa competência, né, e para os que querem seguir a carreira, né, ter essa sequência, né? Então, eu começo com projetos pequenos e vou crescendo até ter megas projetos, né? Se é isso que eu quero chegar na minha carreira. Porque tem gente que não quer ter tanto, porque quanto mais, né, projetos maiores, né, mais problemas vai ter, né? Você vai ganhar mais, mas com mais problemas, não é isso? Temos que entender que algumas pessoas, existe o perfil, sempre vai existir perfil e competência. Algumas pessoas formaram naquela competência, mas elas descobriram que ela não tem perfil para ser o gerente do projeto. Ela tem perfil para ser
especialista de uma área. Não tem nada errado aí, pessoal. É aquela questão que eu falei anteriormente. Algumas pessoas param, analisam e readequam a sua carreira buscando uma satisfação. Então, às vezes, eles mudam. Tem pessoas que podem mudar. Lá adiante pode fazer essa avaliação. É salutar? É muito salutar. Vai fazer, mas como gerente de projeto eu vou ganhar tanto, e como especialista em gestão de risco eu vou ganhar menos. E se você se tornar o melhor e mais bem avaliado gestor de risco? Olha aí. Então, quando você faz uma coisa e entrega sempre mais, isso vai trazer boa remuneração, sempre. Muito bom, Ana. E quais os comportamentos que você diria que são adequados e os que são inadequados para, né, para o gerente de projeto? Bom, para falar sobre inadequado, eu vou dizer que o inadequado é a negação do adequado. Então, o gerente de projeto ele precisa ser organizado. Por quê? Porque ele vai controlar escopo, custo, recurso. Ele precisa ter liderança, ele precisa ser um líder. Porque ele tem que engajar e inspirar o time e ir junto com ele. E para isso, ele tem que ter um comportamento de congruência. Ele tem que praticar o discurso. Ele tem que dar exemplo. O gerente de projeto ele precisa se comunicar bem. Esse é um ponto que tem que ser muito bem desenvolvido, que é um dos pontos mais importantes na gestão de projeto. A comunicação tem que ser aberta e transparente e ela tem que incentivar a troca de ideias. Tem uma coisa que se diz muito e que a gente aplica muito no coaching. Não julgar, tentar ouvir antes de julgar. Não trazer a expectativa do que a pessoa está falando, do que esse profissional que trabalha com você, para dentro da realidade que você quer encaixar. Isso faz com que a comunicação realmente seja falha. É um dos pontos falhos de comunicação. Outro comportamento, negociação. O gerente de projeto, ele negocia o tempo inteiro, ele negocia prazo, ele negocia recurso, ele lidar com perfis diferentes de profissionais, então ele negocia o tempo inteiro. Ele tem que se antecipar aos problemas e quando a situação ocorrer, ele tem que ter equilíbrio para contornar a situação. Objetividade é um outro comportamento muito importante. Ele tem que analisar as situações e tomar atitudes, tomar decisões quando acontecer algum tipo de situação que exija dele uma decisão. Persistência é um outro comportamento que ele tem que ter para ser um bom gerente de projeto, para não desistir frente às dificuldades, que não serão poucas. Empatia. Empatia. O gerente de projeto pode ter as maiores ferramentas, o melhor local físico, mas o maior recurso dele é o time, são as pessoas. E a empatia vai ajudar ele a criar um time confiante e alinhado. E o mais importante, né, além da liderança, a disciplina. É essencial para organizar e ter disciplina, porque sem disciplina ele não vai tocar nenhuma dessas tarefas, ainda mais simultaneamente. Esses são os comportamentos adequados. Os inadequados, um deles ou todos eles. Se o gerente de projeto tiver qualquer um desses de forma inadequada, isso já não vai ser muito bom para ele, já vai gerar alguns problemas de gestão. Muito bom, Ana. Muito legal. Eu sempre falo muito isso nas minhas aulas. Agora, eu tenho dado muito curso também de introdução ao gerenciamento de projeto, né? E quando as pessoas se assustam, né? Quando eu falo isso, não adianta, isso exatamente como você falou, não adianta ter as melhores ferramentas, né? Saber usar, né? A planilha, saber usar as melhores técnicas, se você não, né? Não sabe usar as técnicas que eu chamo de técnicas comportamentais, que são essas que você falou, né? Que são a negociação, gerenciamento de conflitos. Então, o mais importante realmente é a gente ter isso. A gente é responsável. Outra coisa que eu falo muito, você é responsável pela sua equipe. Mas como é que eu sou responsável? As pessoas perguntam, como é que eu sou responsável? Não, você é responsável, porque você que está criando, né, aquele clima, né? Então, você que tem que ser... Por que uma pessoa não está motivada? Né? Você que tem que ver por que não está. Então, você é responsável pelo clima de união, por exemplo, da sua equipe, né? Pelos problemas que acontecem na sua equipe, né? Você tem que ver e resolver. Muito legal, Ana. Então, muito legal isso que você falou, né? Que confirma no que eu falo para os meus alunos, principalmente aqueles de introdução a gerenciamento de projeto, que muitas vezes eles pensam, não, é ele que está falando isso, né? E aí, quando vê alguém de fora, né? Muito legal, Ana.
Ana, vamos falar agora sobre Empreengame, né? No Empreengame, gente, foi um trabalho que eu, Ana e a Aline, né, que a gente fez, né, um trabalho muito legal, né, não sei se vocês, né, tem aí um vídeo, né, no YouTube, tem um vídeo do Empreengame, um vídeo de chamada do Empreengame. A gente teve que parar, né, por causa da pandemia, né, porque ele é presencial, né, a gente ainda não, a gente nem parou para pensar de transformar ele, porque ele é muito presencial, né, É muito então presencial. ele é a gente trazer, né, trazer o empreendedorismo, trazer noções de empreendedorismo, né, trazer práticas de empreendedorismo com jogos. Então, juntou, né, eu, né, com essa parte de gestão de projeto, né, a Ana com a parte de coaching e a Aline com a parte de criatividade. Né? Então, ficou um trabalho maravilhoso. Eu tenho muito saudade das reuniões, né, porque a gente ainda está desenvolvendo os módulos. A gente já É, colocou o módulo 1 do Empreengame, né, já fizemos o módulo 1, foi muito legal. E a gente estava desenvolvendo o módulo 2, a gente teve que parar, né? Mas a gente deve voltar em breve, né, Ana? em Ana, eu queria breve, que você falasse assim. um pouco também do Empreengame, o que é que foi Empreengame para você e o que é Ah, Empreengame para as pessoas? Empreguei-me, assim, vamos só me lembrar, o Empreguei primeiro foi um insight, né? Onde eu já estava aplicando essa ferramenta lúdica, né? Que é o Lego Serious Play, que a gente utiliza, uma das bases do Empreguei, a utilização de uma ferramenta lúdica, metodologia lúdica. E aí buscar a parceria com um expert na gestão de projetos, né, que é a Etienne, e também a parte criativa e de jogos de Maria Aline. Qual é a ideia do empreendedor? Ou seja, qual é o objetivo principal? É utilizar o lúdico para passar conhecimento e experiência das áreas que a gente considera das principais áreas de gestão de projetos, adequada ao empreendedorismo. De forma que, quando as pessoas saiam dessa oficina, vamos chamar dessa oficina, elas já passem a aplicar no negócio dela. Então, tem que ser uma coisa de fácil absorção e que as pessoas realmente internalizem dentro do seu negócio, seja qual for o seu negócio. Então, é como se cada uma, durante aquele processo, tivesse trazendo o seu negócio para o próprio jogo, para que ela realmente faça essas conexões e possa implementar. Então, o Empreguei-me realmente é um projeto que eu, na minha opinião, ele está muito atual. Ele está muito atual. Ele surgiu antes da pandemia, né? Como você acabou de falar. Ele surgiu antes da pandemia, mas a pandemia está trazendo uma realidade que é gerar respostas rápidas. A pandemia está trazendo isso para nosso mundo de negócios, nosso mundo profissional, gerar respostas rápidas. E não esperar por muito tempo para se ter produtos. O Empreguei-me ele tem esse propósito, gerar conhecimento e, digamos assim, absorção desse conhecimento de uma forma rápida. Então, ele está muito atual. Acredito sim que depois da pandemia ele volte, ele precisa do presencial, porque o lúdico utiliza as mãos para gerar a absorção do conhecimento. Então, a gente utiliza peças manipuladas, então precisa do presencial, para que haja exatamente a absorção desse conhecimento através, obviamente, das perguntas, certo? Que a gente faz. Então, é um projeto que realmente eu me encanto com esse projeto. Esse projeto é um projeto bom, é um projeto que eu acho que vai ganhar muita, digamos assim, evidência agora, logo depois que a gente puder executar ele de forma presencial, pelos produtos que ele gera. E são produtos rápidos. Isso mesmo, Ana, assim, como você falou, né, um insight, né? Então, foi uma inovação, né? Porque a gente juntou três coisas, como você falou, né? Você falou aí, né, do, né, Lego Serious Play, né? Mas, na verdade, a gente não está usando nada do Lego Serious Play, né? A gente Não, está usando o Lego, né? A o gente está Lego. usando peças de montar, né? Não é nem Lego, né? A gente está usando qualquer peça de montar, né? Tem dentro também tem uma dinâmica que é uma encenação, que é uma encenação que as pessoas vão se identificar muito com aqueles empresários, né, que fazem tudo, né? Tem empresário que faz, então a gente tem um jogo, né, do crachá, né? Agora eu estou falando como suprimento, agora eu estou É. falando como, né, jurídico da minha empresa. Então, assim, você está falando como tudo, né? Você faz tudo, você faz a compra, você faz o cliente, a parte comercial, Assumir o papel, assumir o papel. botar aquela pessoa
que às vezes é só o dono, para assumir o papel do jurídico, para assumir o papel do vendedor, para assumir o papel, para exatamente saber quais são os problemas que estão ocorrendo no seu empreendimento. Nesse jogo, o interessante é que as pessoas começam a praticar e descobrir as dificuldades ou as facilidades também. Exatamente. Então, eu acho fantástico, foi muito legal desenvolver isso, né? Eu acho que a gente fez um trabalho muito bom, assim, bem colaborativo mesmo, né? A gente ali tem um pouquinho de cada um, né? Um monte de cada um, né? Não diria nem um pouquinho de cada um, não, tem um monte. Um monte de cada um, né? Porque é um trabalho assim que foi realmente a gente ia, voltava, não, vamos fazer de outra forma, né? Então depois a gente fez um piloto, né, com um pequeno grupo, né, de empresários também, antes de lançar, né? Então foi um trabalho, ele foi todo planejado mesmo, né? A gente usou as boas práticas de gestão de projeto, né? E o interessante, eu tenho duas coisas para colocar. Aquele grupo piloto, eles hoje são donos de empresa, e você sabe que o insight que gerou naquele piloto foi a gestão de risco, lembra? Lembro disso. E eles implementaram padrões para avaliar a gestão de risco na empresa deles. Muito interessante, né? E eles foram pilotos, eles foram escolhidos, eu estou colocando agora em primeira mão. E outra coisa interessante é que já duas pessoas que participaram do nosso primeiro módulo comentaram recentemente que estavam vendo fotos que tiraram naquele evento, sentiram saudade e perguntaram se vai voltar, que assim que tiver, querem ser avisados. Ou seja, gostaram e ainda falaram, pessoal, que são dois empreendedores. Falaram para outros empreendedores que estavam no grupo, se vocês souberem, façam, porque é muito interessante. Então, são depoimentos de duas pessoas que participaram e que gostariam de participar já do segundo módulo, já querem estar inscritas. Nem perguntou qual era o segundo módulo, já querem estar no segundo módulo. Eu acho que a gente vai gerar, como você mesmo falou, e eu repito, insights em qualquer nível de empreendedor, qualquer tamanho de empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, o Empregame serve para ele. Muito legal. Me deu saudade agora, me deu saudade do Empregame, das reuniões com vocês para falar sobre o Empregame, para te desenvolver, né? Mas vamos lá, né? Daqui a pouco a gente volta, né? Ana, terminamos, Ana. Oh! Vocês podiam conversar aqui uma tarde inteira. Como era o nosso, a gente sempre passava, né? Passava do horário. A gente passava do horário, era muito legal, né? Ana, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez, né, a sua participação. Eu acho que é muito bom a gente estar, né, contando com os amigos, né, que são profissionais. Eu tenho visto, né, por exemplo, né, eu tenho dado prioridade, né, a lives de amigos, né, e a gente vê assim o quanto a gente tem amigos, né, que se destacam profissionalmente. Então isso é muito importante. Então é isso que eu estou tentando trazer aqui também. Então mais uma vez agradeço a você. Eu que agradeço. Agradeço a você. E para a gente terminar, eu queria que você desse dicas, né, para o desenvolvimento da carreira, né, das pessoas, né, e em específico para a carreira do gerente de projetos, né, que a gente tem muitos seguidores, né, que são gerentes de projetos ou admiradores, né, do gerenciamento de projetos. Bom, eu poderia passar um outro pedaço da tarde falando de várias dicas para desenvolver carreiras, certo? E provavelmente vocês iam absorver muito pouco delas, porque ia ficar uma coisa meio tediosa. Então, eu vou colocar para vocês um ponto que eu acho imprescindível para desenvolver qualquer carreira. Busquem satisfação no que faz, independente se a atividade foi escolhida por vocês ou foi determinada. Busque nessa atividade o ponto de satisfação, porque só assim você vai entregar produtos melhores, porque você se satisfaz com aquilo que você está fazendo. E essa satisfação o tornará automotivado. Essa automotivação vai fazer com que você busque desenvolvimento pessoal e profissional. E assim você tem grandes chances de se realizar profissionalmente. Então, minha dica é: busque satisfação no que faz. Não importa, mais uma vez, se você buscou aquela atividade ou se ela foi imposta a você. Sempre você tem como olhar a cadeia dela, encontrar uma satisfação e transformar essa satisfação num diferencial para a sua carreira. Essa é a minha dica.
Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo, né? E vamos voltar no Empreguei, né? Essa entrevista agora me deu uma saudade aqui das nossas reuniões de Empreguei, foi muito legal. Vamos voltar, então. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, né, que estão assistindo aí, né? Essa é a terceira entrevista, né? Acho que é a terceira entrevista, mas não, eu já me perdi aqui. Eu acho que é a quarta entrevista, né? Acho que é a quarta entrevista. Então, a nossa meta é ter uma entrevista uma vez por semana, né? A gente colocar uma entrevista uma vez por semana. Então, aguardem as próximas, né? Mais uma vez, Ana, muito obrigado. Muito obrigada a você, Etienne. Eu me sinto honrada em ter sido convidada por você. Que você é uma pessoa que realmente é uma pessoa ímpar. Não existe. Esse projeto de chamar amigos, realmente, muito bacana. Parabéns pela sua iniciativa e obrigado por fazer parte desse hall de amigos. Muito obrigado, Ana.